Bom, agora a gente vai falar sobre Katia Kraft. Katia nasceu no dia 7 de abril de 1942 na França. Como desde pequena ela se interessava muito por vulcões, ela e seus pais viajaram para Sicília, na Itália, a fim de conhecer vulcões como Etna, Vulcano, etc. Ao decorrer do tempo, Katia foi estudando bastante sobre os vulcões e se especializou em física e geoquímica na Universidade de Estrasburgo, na França. E seu primeiro trabalho sobre os vulcões foi premiado em 1969. Um ano após, ela se casou com seu companheiro de viagens, Maurice Kraft. Maurice também era um grande apaixonado por vulcões e realizou vários estudos relacionados à área com Katia, porém muitas das vezes apenas o nome de Maurice é mencionado como autor dos estudos. Katia e Maurice foram importantes vulcanólogos, não apenas pelos estudos que realizaram, mas também pela disseminação dos conhecimentos sobre vulcões. Para eles era muito importante expandir esse conhecimento e faziam isso através de conferências, publicações, programas de TV, entrevistas, vídeos, etc. Além das fotos e vídeos gravadas muito perto dos vulcões ativos. O casal realizou expedições para a Itália, Islândia, Indonésia, África, etc. E foram premiados por seus estudos pela Sociedade Geográfica de Paris e ganharam prêmios como o Prix de Exploration em 1975. Em seus últimos anos de vida, Katia e Maurice trabalharam na disseminação de um material audiovisual, informando sobre os perigos vulcânicos e dispositivos de alarme e ajuda em caso de erupção também. Se envolveram em 1986 na criação de um parque de atrações situado no Parque Natural Regional de Vulcões de Auvergne, França, onde é possível aprender todo tipo de curiosidades sobre vulcões e sobre geologia em geral. Infelizmente, durante uma expedição para acompanhar a erupção do vulcão Monte 11, no Japão, o avião de Katia e Maurice foi atingido por fluxo piroclástico e eles faleceram em 1991. Katia Kraft faleceu aos 49 anos, deixando um legado incrível sobre vulcões ao lado do seu marido Maurice. Entre os materiais encontra-se cerca de 300 horas de vídeo e 20 mil trabalhos geológicos. Na internet é possível encontrar alguns de seus trabalhos, gravados bem de perto de fluxo, lava e erupção de violentos. Ada Lovelace era filha legítima do poeta Lord Byron e sua esposa, Anne Isabella, mais conhecida como Annabella. Byron largou em tio. Todos os filhos de Lord Byron nasceram fora do casamento. Byron foi escritor de uma versão de Dom João. Se separou da sua esposa um mês após o nascimento de Ada e deixou a Inglaterra para sempre. 4 meses depois, acabou morrendo doente durante a Guerra da Independência Grega, quando Ada tinha 8 anos de idade. A mãe de Ada promoveu o interesse de Ada em matemática e lógica, em um esforço para impedi-la de desenvolver o que ela havia como a insanidade de Lord Byron. Mas Ada permaneceu interessada em seu pai e o seu período. Foi enterrada ao lado dele quando morreu. O primeiro programa de computador. Em 1842, Charles Babbage foi convidado a ministrar um seminário na Universidade de Turim sobre a sua máquina analítica. Luigi Menabrea, um jovem engenheiro italiano e futuro primeiro-ministro da Itália, publicou a palestra de Babbage em francês, e esta transcrição foi posteriormente publicada na Biblioteca Universal de Genebra, em 1842. Babbage pediu a Lovelace
para traduzir o artigo de Menabrea para o inglês, adicionando depois a tradução com as anotações que ela mesma havia feito. Lovelace levou grande parte do ano nesta tarefa. Em 1953, mais de 100 anos depois da sua morte, as notas de Lovelace sobre a máquina analítica de Babbage foram republicadas. A máquina foi reconhecida como o primeiro modelo de computador e as notas de Lovelace como a descrição de um computador e um software. No entanto, a máquina de Babbage jamais foi construída enquanto ele estava vivo. Mas em 1885, Alan Bromley, professor da Universidade de Sydney, releu todo o trabalho feito por Charles Babbage e, junto com Doron Swade, construíram a máquina em um período de 17 anos. O legado de Ada Lovelace. Em toda segunda terça-feira de outubro, desde 2009, é comemorado o Dia da Ada Lovelace, que tem como objetivo dar destaque às mulheres na ciência, tecnologia, engenharia e matemática, além de criar novos modelos para meninas e mulheres. Entre os eventos está a maratona de edição da Wikipédia, que com o objetivo de aumentar a representação das mulheres na Wikipédia em termos de artigos e editores para reduzir preconceitos de gênero. A Ada Initiative é uma organização sem fins lucrativos dedicada a aumentar o envolvimento das mulheres no movimento pela cultura livre e em movimentos open source. Em 2009, na ocasião da celebração do primeiro Ada Lovelace Day, a artista plástica Sidney Padua criou a história em quadrinhos The Thrilling Adventures of Lovelace and Babbage, que ao mesmo tempo que contava a história de Charles Babbage e da condessa Ada Lovelace, também apresenta uma leitura descontraída dos dois. Em 2015, o quadrinho virou um livro de mesmo nome. A Ada Developers Academy, em Seattle, é uma academia sem fins lucrativos com o objetivo de aumentar a diversidade na tecnologia, treinando mulheres cis, trans e não binários para se tornarem engenheiras de software. Em 27 de julho de 2018, o senador americano Ron Whitney submeteu a designação do 9 de outubro de 2018 como Dia Nacional da Ada Lovelace. Honrar a vida e as contribuições de Ada Lovelace como uma das principais mulheres em ciência e matemática. A resolução foi considerada e aprovada sem emendas, com um preâmbulo por consentimento unânime. Isso é tudo, pessoal.